Bonsoir, você chegou ao mais do mesmo. Como vão, meus irmãos? Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem por aqui. Deixa eu te perguntar, você acredita que Deus é o ser mais importante que há? O mais importante que existe? Do universo, do multiverso, da metafísica, o que você quiser, qualquer dimensão? Espero que sim. Mas se você acredita, e se eu te disser que o fim supremo de Deus é glorificar a si mesmo? Você continua pensando a mesma coisa? Faz sentido para você ou sou estranho? A gente vai falar um pouco sobre todas essas coisas hoje, né, da maneira mais do mesmo de falar, né, sem ser exaustivo, mas eu espero que você goste. Mas antes, deixa eu te lembrar que o Mais do Mesmo é um programa produzido pela nossa igreja, a ILPN, Igreja Reformada Luz para as Nações, em Montreal. Tem como propósito principal falar mais da mesma escritura, mais das mesmas doutrinas, mais do mesmo Cristo. Inclusive, eu acho que esse será o tema daqui a 2 semanas, quando a gente falar do mais do mesmo. Estou lendo um livro muito bom sobre isso. A única novidade que a gente busca aqui é que eu vou sugerir já no final do programa, novidade de vida. A gente está aqui de terça a quinta, ao vivo, sempre que possível. Hoje o programa está gravado, em função do ministério. 18 horas e 2 minutos no horário aqui de Montreal, 19 horas e 2 minutos no horário de Brasília. 18 e 2 para a gente se lembrar do Salmo 18, versículo 2, que nos diz que o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e minha torre de proteção. Verdade para ninguém botar defeito, como eu gosto de dizer. E, normalmente, quem assiste o programa ao vivo e participa do chat ganha um boa noite personalizado. Hoje, como não está ao vivo, eu vou sugerir a você, pelo menos dizer que esteve por aqui. Bota ali, escreve uma mensagenzinha ali nos comentários e depois eu vou ler e dou um okzinho lá, se você quiser, é claro. Para mim é sempre um prazer. Então, e no final vai ter esperado boa noite personalizado para todo mundo no final do programa, só no final, tá bom? Por enquanto, 26 graus em Montreal. Feliz da vida, já peguei até sol hoje. E vamos trabalhar, vamos trabalhar. São agora 1h e 2 minutos da tarde. Bom, ontem a gente considerou que a finalidade última da adoração, não a finalidade última da igreja não é a missão, é a adoração. Que a missão é um meio, e essa palavra vai ser importante para a gente hoje, é o canal, né, utilizado para que a adoração seja possível. É através da missão que Deus conquista adoradores, né? E consideramos também que quanto mais satisfeito nós estivermos com Deus, melhor será a nossa adoração. Então, no céu, teremos a expressão total da nossa satisfação e, dessa maneira, adoraremos ainda mais ao Senhor. Então, a adoração está atrelada aí à nossa satisfação em Deus, e que coisa linda de se pensar, né? Então, dando mérito todo aqui para o John Piper, que tem ensinado essas coisas. Ele... Bom, enfim, depois eu considero, senão vai levar muito tempo. Eu acho que fica claro nesse pensamento que... fica claro por que adorar a Deus é o combustível que alimenta missões. Né? Esse interesse de Deus em ser adorado é aquilo que faz as missões serem eficazes, aquilo que faz a missão acontecer. O propósito vem de Deus e se aplica a nós, e por isso nós glorificamos a Deus no final. Mas, apesar disso tudo ser muito bonito, porque nós temos uma mente assim, iluminista, humanista, né, na nossa matriz de pensamento, de alguma maneira, em algum recôndito da mente, né, de maneira incoerente, nós acabamos nutrindo a ideia de que mesmo que nós saibamos essas coisas, que só Deus é digno de adoração, que Ele é o centro do universo, nós acabamos nos colocando no lugar de centro do universo também, o que gera essa incoerência, né? Ou melhor, cada um de nós acaba se colocando no centro da história, ao invés de perceber que há um centro muito bem definido, que é o próprio Deus. A gente faz isso, talvez não porque pense dessa maneira, mas é só notar as nossas ações. É isso que a gente chama de egoísmo, né? Então, eu sei que espero que você sempre repita, né, que Deus está no centro de todas as coisas. Afinal de contas, falamos aqui, acho que foi na semana passada, que repetir é bom, né? Na semana retrasada, que repetir é bom, a gente acaba aprendendo, né? E tem que continuar repetindo mesmo. Se você foi bem doutrinado, se a sua igreja te ajudou nisso, você aprendeu também que a finalidade última do homem é a glória de Deus, o que nos tira também do centro da história. É inclusive a primeira pergunta do breve catecismo de Westminster, né? Qual é o fim principal do homem?
E a resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre e aproveitar Deus para sempre. Então, a finalidade do homem é glorificar a Deus. E a finalidade de Deus é glorificar a si próprio. Isso talvez seja estranho, né? Mas você pode se perguntar da mesma maneira. Pegando a pergunta aqui do breve catecismo, qual é o fim principal do homem, você pode aplicar essa pergunta, o que o John Piper faz: qual é a finalidade de Deus, né? Qual é o fim último de Deus? Qual o seu objetivo final? E será que somos nós? Né? Então, eu já respondi em parte, mas eu queria considerar dois conceitos aqui para deixar a minha resposta mais bem fundamentada, que são meio e finalidade. Eu sempre lembro, quando eu for falar disso, das minhas aulas de filosofia, nas primeiras aulas, nos primeiros dias da faculdade, né, quando alguém disse assim: filosofia não serve para nada, para espanto de todos. Né? E eu sabia que eu vi isso de um monte de gente, né? Que filósofo é tudo vagabundo e tal. Então, mas eu nunca imaginei que fosse ouvir isso na própria faculdade de filosofia. Então, mas bastou alguns minutos ali para aprender o que a frase queria dizer. Não é que a filosofia não tenha valor, mas ela não é meio, ela não serve para nada que não seja ela própria. Então a filosofia não é um meio para se chegar a outras coisas, mas ela é um fim em si mesma, finalidade de si mesma. Ela não tem outra obrigação senão servir aos seus propósitos. Né? Ela serve somente para si própria, ela não serve para outras coisas. Então, que seria observar tudo, questionar o óbvio, melhorar a compreensão da realidade, né? Do mundo, como você queira dizer, da natureza, para ser bem clássico aqui, da physis. Então, num exemplo mais prático, ontem eu disse que o fim último, ou a finalidade da igreja, não são as missões, ou não é missões, mas é a adoração, que é a finalidade última da igreja. Então, fim e meio tem essa questão. Né? Eu volto sempre nesses pontos, porque às vezes a gente acha que entendeu um conceito, não entendeu bem e acaba não entendendo bem o programa aqui. Então, nesse sentido, definindo o que é meio, o que é finalidade, meio é o canal pelo qual o objetivo acontece, né? Pode ser realizado. Então as missões são um meio para que a igreja chegue ao seu fim último, que é a adoração. Então vamos imaginar isso de uma maneira mais simples. Imagina um copo, como hoje fez um calorzinho, 26 graus aqui para a gente, calor, uma delícia, né? Imagine um copo de milkshake de ovo maltine, que tinha lá no Bob's de Niterói, bom pra caramba. Lá da Gavião Peixoto, mais antigo. Então, um milkshake de ovo maltine. As nações são o milkshake. As missões são o canudo. E a adoração é o prazer que Deus tem em tomar o milkshake que ele mesmo preparou. Só ele poderia preparar esse milkshake. Então, aí, o prazer do milkshake é ser ali, fazer parte de Deus, se tornar Deus, né? Porque ele digeriu a gente, olha que coisa boa. Então, ampliando o sentido, Deus tem prazer na adoração. A adoração vai se tornar um meio de Deus ser glorificado. Ele será melhor glorificado quanto melhor o adorarmos. E melhor o adoraremos quando estivermos mais plenos nele, mais satisfeitos nele. Afinal de contas, nós fomos criados para a sua glória. Então Deus, a finalidade última de Deus é a sua própria glória. Não há nada externo a Deus. Eu vou falar disso hoje e um pouco mais amanhã, em dois aspectos. E depois dessa longa explicação aí, né, com alguns exemplos esquisitos, como o milkshake, do que é meio e o que é finalidade, eu queria voltar à pergunta: qual é o fim último de Deus? Qual é o seu objetivo final? E assim agora definir de maneira melhor: o fim último de Deus é glorificar a si mesmo e se alegrar em si mesmo para sempre. Deus vai gozar de si mesmo, ficar alegre com o fruto do seu trabalho, com tudo que ele é, sempre, nunca foi diferente, nunca será diferente. Mas se você é como eu, talvez você fale assim: eu não vou falar publicamente, mas isso soa meio arrogante, né? A pessoa criar um projeto para si mesma e dizer que a finalidade a finalidade dela é glorificar a si própria, isso soa arrogante. Você não vai admitir também, mas se você for muito sincero, talvez você imagine: pô, sou arrogante, né? E sou arrogante mesmo, sou arrogante porque tudo que a gente conhece, principalmente o que nós conhecemos de nós mesmos, as nossas experiências,
Tudo que nós conhecemos nos diz que quem ama a si mesmo em detrimento de qualquer outro está minimamente desconsiderando o valor das outras pessoas. A gente não gosta disso, né? Geralmente porque se a pessoa é assim, ela está nos desconsiderando. De maneira mais simples, alguém que se prefere em detrimento dos outros, toma os valores particulares que tem e os promove como se fossem universais, ou seja, ela passa a julgar o mundo por aquilo que ela acha, né, por aquilo que ela pensa, como se fossem universais. Falta humildade, né? E para essa pessoa a gente chama ela logo de arrogante, e a gente se incomoda quando encontra uma pessoa arrogante. Afinal de contas, esse sujeito não tem os critérios universais que ele arroga para si. Ele não é o melhor que todos. Se for melhor do que alguém, como as crianças chinesas são sempre melhores do que nós em alguma coisa, né? Tem sempre uma criança chinesa melhor do que a gente em alguma coisa que treinou 20 anos, como, por exemplo, tocar música, fecho aqui a digressão. Ainda assim, essa pessoa não é a melhor de todas as pessoas, nem é boa em tudo, nem sabe todas as coisas, nem esteve presente em todos os lugares, nem em todos os tempos, não criou todas as coisas. Só Deus é assim. Só Deus pode trazer para si esses valores universais. Na verdade, ele definiu os valores, os padrões universais. Então, é por isso que ele não é um arrogante. Ele tem o direito de ser reconhecido por nós e ele tem o direito de ser, ele tem essa glória de ser o melhor que existe em qualquer contexto. E ele sabe disso. E não é vergonha para ele pensar isso de si. Deus não é arrogante porque ele é o melhor em qualquer aspecto. Mesmo aqueles aspectos que a gente jamais conseguiu imaginar porque a nossa mente é pequena, porque o pecado nos afetou. Sendo assim, Deus não pode ser acusado de soberbo ou vaidoso porque ele tem o direito de se reconhecer e nós temos o dever de reconhecê-lo como sendo o melhor ser que já houve, que há ou que há de vir. Eu acho que nisso a gente pode concordar. Então, ele é o único ser digno de dizer de si próprio: eu dou sentido a todas as coisas. Lembra do texto? Porque dele, por ele, porque dele, por ele, para ele foram feitas todas as coisas. Ele dá sentido a todas as coisas. Ou dizer de si próprio, como leremos daqui a pouco, eu sou o dono de todas as coisas que há no mundo. Não é arrogância dele dizer isso, é verdade, né? Por mim, tudo que foi feito se fez. Deus pode falar isso de si porque foi assim mesmo que aconteceu. Então faz muito sentido que ele pense isso de si mesmo, sem ser arrogante, mas que pense a si mesmo porque ele tem o direito de pensar a si mesmo. Porque é justo pensar assim. E sobre a justiça a gente vai falar um pouco mais amanhã. Mas hoje eu posso pelo menos adiantar aqui. Deus, quando exalta a sua própria capacidade, ele está falando a verdade, ele está de acordo com a verdade. E isso não há nenhum demérito em fazer isso. Nós não gostamos do arrogante porque ele não tem o valor que pretende ter. Mas Deus tem o valor que tem. Ele não só pretende, ele tem o valor e por isso ele pode. É justo que ele pense assim de si mesmo. E eu gosto muito do Salmo 24, porque ele nos lembra de algumas dessas verdades, né? Do Senhor é a terra, tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi ele quem fundou sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Né? Quem é comparável a ele? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Quem pode falar dos atributos? Quem tem os atributos de Deus da maneira que ele tem, né? E aí diz, aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, porque não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá a bênção do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que buscam sua face, ó Deus de Jacó. Nos primeiros versículos aqui do Salmo 24. Então a gente vê que o Senhor, de fato, tem esse direito. Ele pode dizer de si mesmo, já que a palavra é dele. Ele está escrevendo isso de si mesmo. É tudo meu. Tá tudo meu. Então eu trabalho para mim porque eu sou a melhor coisa que eu posso pensar, né?
Eu não posso trabalhar para outra coisa, Deus pensando, porque se eu, Deus, trabalho para outra coisa, essa outra coisa será superior a mim em pelo menos algum aspecto. Então Deus só pode trabalhar para a sua própria glória, para a sua própria felicidade, porque não há outra glória maior do que a dele, não há uma felicidade maior do que a que ele goza junto da Trindade. Então, em uma síntese rápida aqui, o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, em sua glória, plenamente satisfeito consigo mesmo, nem solitário ele estava, porque são 3 pessoas no mesmo Deus, plenamente satisfeito consigo mesmo, sem qualquer necessidade, ele estava completamente satisfeito. Visando a sua própria glória, decidiu criar todas as coisas. Criou para seu próprio louvor e neste projeto da sua própria glória, do seu próprio louvor, como meio para a satisfação dele próprio. Contínua satisfação por amor, porque é algo que foi externo, ele cria algo diferente de si próprio e compartilha esse amor com aquilo que ele criou. Ele nos criou, é assim que a gente chega nessa história. Para quê? Para que nós desfrutássemos dele junto com ele, que é a adoração que falamos aqui, e nos alegrássemos eternamente de quebra, como a gente falava antigamente. É aquela, como se nem precisasse, mas ainda assim nos alegrou, viveremos alegremente com ele para toda a eternidade, em verdadeira adoração, perfeita adoração, eu diria. Então, se essa verdade, saber que tudo está funcionando por ele, por meio dele, para ele, se isso não te tirar do centro da sua própria história, se você mesmo assim decidir continuar agindo como se tudo estivesse girando ao seu redor, saiba que é só aquela boa e velha arrogância que eu mencionei há pouco tomando conta da sua razão. É ela que está falando mais alto do que as Escrituras. E eu sugiro, assim como sugiro para mim todos os dias, que você, junto comigo, quem sabe, esteja disposto a buscar aquela novidade de vida que nós anunciamos sempre no começo de cada programa, para que Deus de fato se torne o centro da sua vida. E isso vai gerar certamente um monte de humildade, um monte de amor ao próximo e um monte de coisas que desde já começarão a exaltar o Senhor como o verdadeiro adorador busca. Que Deus te abençoe, tá bom? Amanhã a gente continua. E naquilo que eu acertei, glória a Deus. Naquilo que eu errei, a glória é minha mesmo. E amanhã, se Deus quiser, a gente finaliza aí essa pequena série. Tem tanta coisa para falar legal que eu acho que eu vou dividir em vários trechos com vários títulos diferentes para não ficar cansativo para vocês. Estou lendo 2 livros assim que estão, nossa, me alimentando demais. Amanhã, quem sabe, eu falo dos 2. Então, naquilo que eu acertei, glória a Deus. Naquilo que errei, a glória é minha mesmo. E amanhã, se Deus quiser, a gente termina aí finalmente essa série, entregando toda a glória a Deus, né? E a você que chegou até aqui, como prometido, fica o abraço apertado da nossa igreja. Que Deus te abençoe. À bientôt, à la prochaine, au revoir. Até mais. Paz, irmãos. Deus abençoe.